Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Começando o Norway Chess 2026, um torneio tradicionalíssimo com a participação do Magnus Carlsen, galera, do nosso número 1 do mundo. E o campeão do mundo tá jogando também, o Gukesh. Tem a Elisa Firuja, aliás, grandes jogadores aqui, galera, num torneio super tradicional do mundo do xadrez. Partidas pensadas, né? Torneio clássico, double round robin, todo mundo joga contra todo mundo duas vezes. Carlsen, Kaymer, Firuja, Praggnanandhaa, Gukesh e Wesley So. Tá bom pra você ou não? Legal demais, né? E lembrando, galera, esse ano vai ser em Oslo. Lembrando que nas edições anteriores a gente teve esses campeões aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui a tela pra vocês. Ah, ficou ruim aqui. Melhora aqui de outra maneira. Olha só, né? Magnus Carlsen ficou em primeiro lugar em 2025, 2024. Aí depois veio Naka, depois de novo Carlsen 23, 22... aliás, 22, 21, 2020, 19. Tivemos em 2018 Caruana, anteriormente Aronian, Carlsen de novo e Topalov na primeira vez, 2015. Olha só que bacana, né? O Topalov e o Anand aí. O Carlsen ganha na maioria das vezes. Bora dar uma olhada, porque começou então o torneio e na primeira rodada a gente já tem esse duelo de titãs entre a Lireza Firuja e Magnus Carlsen, que começa com o peão dama. E aqui o Carlsen responde com D5, olha o tempo deles, 2 horas cada um, galera, é um tempão. C4, o gambito da dama. E6 foi jogado. O gambito da dama recusado. Ô, Rafa, por que a turma não toma esse peão logo? Entregou um peão aqui, captura e põe no bolso, coleta madeira. Não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Você tem que saber o que você tá fazendo quando você joga o gambito da dama aceito, né? Ô, Rafa, como é que eu faço pra melhorar, pra eu aprender? Eu quero aprender a jogar esses gambitos, essas aberturas e tudo mais. É bem tranquilo. Por exemplo, aqui no aplicativo do Lotus Chess, eu vou colocar aqui este gambito, ó, o gambito da dama. Vamos fazer um treininho aqui, ó. Gambito da dama, ele vai mostrar pra gente a linha da variante da catalã, ok? Então, as pretas recusaram aqui o gambito e a gente vai jogar com o cavalinho F3, ó. Eu vou seguir. Eu já estudei isso daqui, então vamos ver se eu vou lembrar, hein, galera. Olha só ali, tá? Então aqui é com G3, claro, é a catalã, esqueci disso. Faz aqui o fianqueto, coloca o rei em segurança. E aqui, provavelmente dama C2 ou é A4, hein? Vamos ver, acho que eu vou errar aqui. Dama C2 é possível, mas o aplicativo nos ensina a jogar com cavalo E5. Tá bom, agora eu acredito que eu vou me lembrar dos lances, então vamos lá. Catalã vai para o fianqueto, desenvolve, faz aqui o roque, e dama C2, apesar de ser um bom lance, no nosso exercício a gente vai com o cavalo em E5. E assim vai, galera, essa foi apenas uma das variantes. Ele me faz alguns testes, né, para ver se realmente eu tô reforçado, e vai para a próxima linha. Então é muito bacana. Se você se interessou, o Lotus Chess é um aplicativo muito bom para você aprender aberturas. Ele olha o que você joga nas suas partidas, tá? Online, chess.com, chess. Aqui ele tá dizendo, ó, a gente recomenda você capturar o peão nas suas partidas. Você tem jogado cavalo F3 e ele vai me ensinar essa linha e tudo mais. Se interessou, Lotus Chess, o link tá aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. E você baixando o aplicativo pelo link do canal, você acaba também ajudando aí o canal e também conseguindo benefícios, tá bom? Muito bem, Lotus Chess. Rafa, você tá errando tudo aí, meu. Você tá jogando aleatório aí, você não consegue falar e jogar ao mesmo tempo, hein? Já percebi isso. É mais ou menos por aí. Muito bom, galera. Vamos voltar aqui para a partida. E o Magnus Carlsen joga o gambito da dama recusado. Ele não captura o peão. Seguimos com o desenvolvimento dos cavalos. Cavalo C3 foi jogado pelo Firuja. Carlsen joga um H6. Controla um pouquinho a entrada em G5. A3 foi jogado C5. Carlsen diretamente vai para essa formação ortodoxa aqui, Tarrashi, com essa pressão toda aqui dos peões no centro. Temos aqui peão toma e depois de peão retomando, as brancas seguem com bispo em F4 com pressão na casa de C7, que no momento não é exatamente uma ameaça muito séria. Cavalo C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen e aqui E3 o bispo quer jogar, o cavalo quer jogar. Agora sim ficou perigoso esse lance, porque agora o bispo está apoiando o cavalo. Antes dama 5, o cavalo ia ter que voltar, né? Mas agora virou um problema. Por isso A6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui bispo E2 segue o desarrollo e o Carlsen decide jogar o lance C4 aqui, ganhando espaço na ala da dama e mudando a estrutura de peões para uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama, deixando as brancas com uma maioria central de 2 contra 1.
Interessante, é do jeito que o Carlsen gosta, criar desequilíbrios. Cavalo em E5 foi jogado, temos o lance bispo D6, seguindo o desarrollo, todo mundo coloca os reis em segurança, e nesse momento o Firuja faz o lance bispo G3, que é um lance que deixa o bispo aqui protegido pelo peão da coluna H. Aqui ele estava protegido pelo peão de F também, mas é melhor ele ser capturado com o peão de H, né? Porque aqui você tem um peão que não é central indo em direção ao centro, aqui você tem um peão central que deixa de ser central, esse peão ficaria enfraquecido, então é melhor o bispo aqui. Bispo F5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, F4 pelo Alireza Firuja, que jogou isso daqui como um meteoro, né? Tá jogando com uma velocidade absurda. Magnus Carlsen faz o lance bispo em E7 e agora temos o lance bispo em F3 com pressão no peão central, que no momento está bem defendido, e o Magnus Carlsen aproveita para melhorar a posição da torre com torre C8. Firuja com velocidade, segue agora, aqui não, aqui ele pensou uns 15 minutos, segue com o lance torre C1 e agora B5 ativando a maioria de 3 contra 2 na da dama, começou a esquentar a partida, hein? Bispo em 1 foi jogado pelo Firuja e agora B4 sem perder tempo. Temos aqui peão toma, bispo toma e bispo vem para H4. Como o peão tá aqui em F4, dificultou, né, fazer o lance de G5. Então essa cravada incomoda bastante. E o Magnus Carlsen, que poderia até mesmo pensar de repente em voltar aqui o bispo, prefere jogar com o lance bispo por cavalo. Vamos ver a ideia do Carlsen. E depois de peão toma, dama D6. Esse lance é bacana porque sai da cravada e ameaça centralizar o cavalo. E aqui o Firuja segue com o lance torre em A1. Olha o lance fino atacando o peão. Magnus Carlsen não se incomoda com torre por A6. Uau! Joga o lance cavalo E4 e aqui torre por A6. O Alireza Firuja aceita o desafio. Será que tem compensação? Magnus Carlsen vai para o único lance que justifica essa posição, o lance F6. E temos agora muitas possibilidades. É possível tomar em C6, cavalo toma, torre toma. É possível jogar bispo por E4. É possível até mesmo jogar um G4, que é um pouco estranho, é a linha do meu vizinho Felipe. E é o melhor lance segundo as máquinas, mas é que meu vizinho... Bom, não vou comentar sobre ele hoje, o Felipe. É neto do... Enfim, a partida seguiu com bispo por E4. Essa foi a decisão do Alireza Firuja. Tudo bem, ele tá com o cavalo atacado, mas ele capturou uma peça. Um bispo toma foi jogado pelo Magnus Carlsen. E agora algo deve ser feito com relação a este cavalo. A Alireza Firuja prefere jogar com o cavalo aqui em G4. Ô Rafa, mas ele tem um peão a mais aqui. Não era bom pro Firuja trocar logo peça aqui e tentar simplificar e jogar esse final? Né? Por incrível que pareça, as pretas estão melhores aqui. As pretas têm um bispo extremamente ativo contra um bispo que não está jogando, né? Esse bispo aqui ele não tem muito futuro, ele vai ter que gastar muitos lances aqui para passar aqui à frente da cadeia dos peões, né? Então, essa posição é considerada melhor para as pretas, apesar do peão a menos aqui para as pretas. Olha que interessante. Boa leitura aqui do Carlsen, boa leitura do Firuja, portanto, que vai para o único lance da posição cavalo G4, ao nível. Magnus segue com o lance dama D7. Um lance que sai da cravada, dá liberdade para o cavalo e, queira ou não, coloca pressão para cima do cavalo, que volta para casa de F2, bispo atacado. Magnus Carlsen joga com o cavalo aqui em E7, o melhor lance. E aqui dama em E2 foi jogado pelo Firuja. Também é possível trocar, mas o Firuja preferiu jogar com dama em E2. E aqui o Carlsen joga com torre C6. Temos trocas, torre toma, dama toma, e aqui o Firuja decide capturar, mantendo aqui uma certa pressão, mas por enquanto está defendido, e por isso o Firuja segue trazendo a torre para o jogo. 4 minutos tem o Firuja, 8 minutos tem o Magnus Carlsen, lance 28, a partida tá quente. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo aqui em D5, colocando pressão em todo mundo, e o lance bispo E1 vem prometer uma boa defesa. Carlsen também coloca a torre na coluna aberta. E agora F5 foi jogado aqui pelo Firuja. Um lance interessante porque abre uma avenida aqui para o bispo. Magnus Carlsen segue com o lance rei H7, o melhor lance da posição. Dama G4 foi jogado pelo Alireza Firuja. E dama D7 coloca pressão no peão. Continua controlando a casa de E8. E aqui, apesar de ser possível cheque, no momento esse cheque não faz nada. E o Alireza Firuja segue com o lance dama por peão. Rafa, ele já tem 2 peões a mais, cara. O negócio tá feio aqui pro Magnus Carlsen.
mais ou menos. Por incrível que pareça, dama B1, aqui os computadores consideram essa posição com igualdade, mas o Magnus Carlsen não encontra esse lance. Vai para o lance mais natural aqui, que também está ótimo, que é o lance torre G8. O Firuja segue com o lance dama G4 e aqui é que é o ponto todo. O Magnus Carlsen nessa posição ele conflitou. E por que ele conflitou? Rafa, não é só tomar o peão aqui, o sotomaque? Não é só jogar a manobra de sotomaque agora? Rafa, eu não conheço a manobra de sotomaque. A manobra de sotomaque é só tomar aqui, só tomar o peão, cavalo por E3. Por que o Magnus Carlsen não jogou isso? O Magnus Carlsen ficou com receio muito provavelmente da seguinte linha. Dama G6 com cheque, rei H8 e torre em A7. Provavelmente o Magnus Carlsen ficou com receio dessa linha. Torre A7 um super lance, porque se dama por torre, dama por E8 desce com a patada de elefante, aniquilando a partida na mesma hora. Mas, Rafa, tem saída essa posição para as pretas? Esse seria, segundo as máquinas, o melhor lance era tomar. Era o sotomaque. Mas o que tem que jogar aqui agora? Porque, pera um pouquinho, a dama tá atacada, a dama tem que proteger a torre, que tá atacada, e também tem que proteger o mate. Se a dama sair para qualquer lugar aqui, dama B5, dama por G7 é mate. Tem saída essa posição para as pretas? Pessoal, por incrível que pareça, tem. E eu acredito que o Magnus Carlsen ficou esses 2 minutos para fazer o próximo lance, e eu acredito que ele não encontrou o único lance possível dessa posição. Agora não dá para culpar o Carlinho, sabe por quê? Olha o lance que dá para achar, é o único que tem que achar. Cavalo D1. Rafa, eu achei esse lance, sai da sala, é mentiroso. Não, se você achou, parabéns. Sério, o Magnus Carlsen provavelmente não achou. Pelo menos, ele não tava com o tabuleiro nessa posição, tinha que fazer tudo mental, né? Mas olha que lance bizarro, esse lance deixa a dama, mas ameaça aqui checkmate. E mesmo que aqui as brancas jogassem bispo D2, salvando o bispo e defendendo o mate, as pretas teriam essa linha aqui. Rafa, eu encontrei tudo isso, sai, é mentiroso também, sai da sala agora. Agora é o seguinte, olha que legal essa linha, né? Porque depois de bispo toma, dama por torre e não tem mais o problema, o cavalo não tá mais caindo. E aqui tudo bem, dá pra empatar, né? Vai empatar aqui contra o Magnus Carlsen, tá ótimo, né? Mas o Magnus Carlsen teria sobrevivido. Ele tinha que encontrar essa sequência bizarra do cavalo seguido desse lance. Ele acaba não encontrando. Bonito, né, cara? É muito bonito isso daqui. E o Carlsen acaba conflitando aqui, joga o lance rei G8. Ele não encontrou lance, jogou rei G8. E qual é o problema? Agora essa cadeia de peões aqui ficou muito, muito forte. São 2 peões a mais para o Firuja e o Carlsen parece não ter compensação. Cavalo em E3 chega de qualquer maneira aqui, né? E agora temos o lance dama em F3. Cavalo C2 foi jogado, torre vem para C1. E o Carlsen joga com o lance cavalo em A3. Também era possível sacrificar aqui, mas é muita especulação, né? E com o tempo caindo, além de tudo, mas poderia levar uma peãozada aí e tentar segurar no relógio, né? Alguma coisa. Mas o Carlsen preferiu não. Jogou com cavalo em A3. Firuja segue com bispo G3, dando vida para esse bispo. Magnus Carlsen joga com cavalo B5, mas depois de simplesmente E5, galera, esses peões não vão parar nunca mais, né? E por isso o Magnus Carlsen, uau, partida pensada, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais que isso, cara. O Firuja estava machucado, se recuperou, né? Agora, e jogou contra o Magnus Carlsen, conseguiu ganhar na primeira rodada do Norway Chess, do Magnus Carlsen, que é o favoritaço do torneio, campeão várias vezes desse torneio, né? Agora, não quer dizer que o Magnus Carlsen não vá mais ganhar esse torneio, ele ainda pode ganhar o torneio. É bem mais desafiador, acho que ele vai ter que ganhar tudo daqui pra frente, né? Agora, a Elisa Firuja fez 97.6, uma super precisão. Magnus Carlsen fez 91.8, foi bem também. Mas o Firuja jogou melhor e o problema foi o Carlsen não ter encontrado aquela linha do cavalo D1, que era difícil demais, né? E aqui, galera, a gente tem, por enquanto, aqui a classificação e vamos ver também o rating, porque mexeu no rating do Carlsen, que ele deve ter perdido bastante, hein? Vamos ver aqui, ó. Bom, classificação,
Firuja nessa vitória aqui dá 3 pontos. Logo na sequência tivemos alguns... por que 3 pontos aqui, os outros 1,5? Depois preciso me informar melhor aqui. O que é esse 1,5? Por que o outro tem 1 ponto? Acho que é negócio de Armagedon, né? Depois preciso ver direito. Mas por enquanto na liderança Firuja. Logo na sequência temos a dobradinha indiana Ramesh Babu Pragnananda e Hugo Cash, nosso campeão do mundo. E na sequência Wesley Soikheimer e o Magnus Lanterninha, quem diria, do torneio, né? E em termos de rating, vamos ver qual foi a queda para Magnus Carlsen aqui. Uof! Queda de 5 pontos numa partida, violenta, 6 pontos numa partida. O Carlsen não pode perder, porque ele tem o maior rating do mundo. Só ele tem 2.800 e tinha 2.840, agora 2.835. Não, Carlsen, não, ganha dessa turma aí, ganha dessa turma. E sabe o que é pior? Ele vai ter que ganhar umas 2 partidas para recuperar esse, 2, 3 para recuperar esse rating, ó. Quando ele ganha 2 pontos, ó, 1,5 ponto, né? 3 pontos porque ganhou 2.700 aqui. Então, quando ele perde, então agora para cada uma derrota que ele tiver, ele vai ter que ganhar 2, 3 aqui para recuperar, né? Não é fácil ser Magnus Carlsen. Mas é isso, galera. A gente segue cobrindo Norway Chess, que vai até o dia 5 de junho. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!